Apenas um chá. Esse chá daqui para baixar pressão, glicemia e colesterol no seu sangue. Já imaginou poder controlar esses 3 problemas com um chá simples e natural? Se você sofre com pressão alta, diabetes, colesterol elevado, esse vídeo é para você. E muitas pessoas apresentam esses 3 problemas simultaneamente, juntos, porque todos eles costumam estar relacionados, estão relacionados, na imensa maioria dos casos, a um estilo de vida pouco saudável, a hábitos pouco saudáveis, a escolhas pouco inteligentes no dia a dia. Então, esse chá aqui, além disso tudo, também vai contribuir para perder peso, o que é um fator de risco para todas essas 3 doenças que eu acabei de citar. Então, por que a gente precisa controlar a pressão alta, diabetes, colesterol? Será que não dá para a gente deixar isso correr solto? Será que não dá para a gente esquecer isso para lá e viver as nossas vidas? Olha, até dá, mas aí você vai acabar sofrendo. Por quê? Hipertensão, começando com ela, uma das principais causas de doenças cardiovasculares, como AVC e infarto, principal causa de doença renal crônica no Brasil, que tem mais de 32 milhões de hipertensos. Então, 1 a cada 4 pessoas aqui no Brasil tem pressão alta, e esse número se repete no resto do mundo também. E é uma doença que requer cuidados contínuos para evitar complicações graves. Pode gerar uma, uma doença hipertensiva dos olhos, causando cegueira. Como eu falei, pode prejudicar a saúde renal, pode ocasionar um derrame, um infarto. Então, a hipertensão precisa ser cuidada. Diabetes. 13 milhões de brasileiros têm diabetes, mais de 40 milhões estão pré-diabéticos. No mundo, é a principal causa de doença renal crônica. No Brasil, a principal causa é a hipertensão, no mundo é o diabetes. Pode gerar perda de sensibilidade das pernas, que em última análise vai causar amputação de membros inferiores. Então essas pessoas aí que tem que cortar o pé, amputar o pé, depois amputa a perna inteira e vai amputando, porque está controlando mal o diabetes. Tá? Também pode deixar a pessoa cega com a retinopatia diabética. Então, diabetes, altos índices de açúcar no sangue vão danificar os seus vasos sanguíneos, vão piorar a sua circulação, vão tirar a sua qualidade de vida e vão tirar a sua vida também. Então, diabetes e hipertensão matam. E o colesterol, que está alto também em mais da metade das pessoas. Mais da metade das pessoas tem dislipidemia, que a gente chama, alterações do colesterol e dos triglicerídeos, o que vai aumentar o risco de aterosclerose, de entupimento das artérias. E que essas artérias entupidas vão causar infarto, vão causar derrame, vão causar problemas de circulação, ou seja, é um sem número de complicações graves relacionadas ao colesterol alto, à pressão alta e ao diabetes, mesmo sendo doenças comuns, silenciosas, que muitas vezes nem dão sinais e sintomas, tá bom? Então, pessoal, esse chá aqui, ele é capaz de ajudar a controlar esses 3 problemas de forma natural. Ah, doutor João, isso quer dizer que eu vou poder só tomar o chá e parar de tomar o remédio? Não! Ah, doutor João, isso quer dizer que se eu tomar o chá, eu posso comer açúcar todo dia, posso fumar cigarro, posso beber, posso ficar dormindo mal, posso ficar só comendo besteira, só indo no fast food, comendo pizza o dia inteiro. É isso mesmo? Não, claro que não. Eu estou trazendo aqui uma ferramenta que vai te ajudar, mas quem precisa se ajudar é você. Essa é a chave da questão aqui. Você precisa se ajudar. Eu vou falar sobre o chá e daqui a pouco, já já, eu falo sobre como você vai se ajudar, tá bom? Olha aqui, já vai me contando aí no chat, nos comentários, de que parte do mundo você me assiste e também me fala se você tem algum desses 3 problemas que eu acabei de citar. Se você tem hipertensão, diabetes ou colesterol alto, ok? Não vou pedir ninguém para seguir, não vou pedir ninguém para dar like, não vou pedir ninguém para compartilhar. Mas ao final do vídeo, eu vou te ensinar como fazer isso, ok? Vou te ensinar como fazer isso para você
poder fazer das próximas vezes que você sentir vontade, tá bom? Então vamos lá. Que chá é esse, pessoal? O que tem nesse chá aqui que pode ajudar a combater essas 3 doenças? Vamos lá. Primeiro, esse chá, ele tem substâncias chamadas polifenóis e flavonoides, que ajudam a reduzir o colesterol LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim, e aumentar o HDL, que é o tal do colesterol bom. Esses flavonoides e polifenóis também auxiliam na regulação da pressão arterial, porque eles costumam ter um efeito vasodilatador e anti-inflamatório. Nós sempre falamos aqui hipertensão, diabetes, colesterol alto, todas essas doenças têm na sua base inflamação. E esse efeito vasodilatador faz com que as suas artérias tenham mais espaço, elas ficam dilatadas, elas ficam relaxadas. Dessa forma, o sangue consegue correr de forma mais fluida, mais fácil, e isso reduz a pressão arterial. Porque a pressão arterial nada mais é do que a pressão que o sangue exerce nas artérias. Se essas artérias estiverem dilatadas, relaxadas, a pressão não será tão intensa. Se essas artérias estiverem fechadas, comprimidas, aí sim essa pressão arterial vai estar mais alta. Segundo ponto, esse chá é rico em antioxidantes, que também vão ajudar a controlar a pressão arterial, que vão reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. Os antioxidantes, eles atuam diminuindo o estresse oxidativo, que assim como a inflamação, também está presente na base dessas doenças, na base da pressão alta, do diabetes, do colesterol alto. Além disso, alguns tipos desse chá aqui têm fibras solúveis, que vão promover a saciedade, vão contribuir para evitar picos glicêmicos, né? Alterações muito drásticas da sua glicemia, dos seus níveis de açúcar no sangue, tá bom? E vão contribuir para a saúde intestinal, além de ajudar a reduzir a absorção do colesterol, o que é interessante para pessoas que tenham um colesterol muito alto. Quarto, também tem propriedades anti-inflamatórias, que vão combater as causas subjacentes da hipertensão, do diabetes e do colesterol alto. Quando você tem uma alimentação rica em substâncias anti-inflamatórias, isso também vai contribuir para a sua saúde cardiovascular e para o controle da sua glicemia. Porque uma das causas, se você não sabe, uma das causas de aumento da glicemia é justamente a inflamação. Pois é, a inflamação leva ao aumento dos níveis de açúcar no sangue. Quinto benefício, esse chá aqui tem magnésio, tem minerais essenciais para a saúde do coração. O magnésio tem ação vasodilatadora também. Ele ajuda a relaxar as artérias, contribui para a regulação da pressão arterial e também melhora a sensibilidade à insulina. Além do magnésio, também tem potássio, que vai ajudar a equilibrar os níveis de sódio no corpo, diminuindo a pressão arterial. Pessoal, esse chá aqui, ele é um chá milenar. Esse chá aqui, ele é consumido há milhares de anos, principalmente lá na China, que é de onde vem aí, de onde essa planta, essa flor é originária. E ele é tomado lá há mais de 2.000 anos pelos reis chineses e acabou ganhando aí bastante notoriedade nos últimos anos por conta dos benefícios, das propriedades terapêuticas que ele tem. E aí, você sabe que chá é esse aqui? Você sabe que chá é esse que eu tô falando? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Vamos ver se você tá sabendo que chá é esse aqui. Me conta aí. É um chá muito famoso. Qual você acha que é? Tenta adivinhar, tenta acertar. Dá o seu palpite no chat, dá o seu palpite nos comentários. Vamos ver. Cadê o pessoal? Tentando acertar que chá é esse. Tô esperando, pessoal. Luísa Pereira, camomila. Não é o chá de camomila. Chá de camomila é muito bom também. Ajuda a controlar a glicemia, ajuda a melhorar a qualidade do sono, mas não é o chá de camomila. Lourdes Albuquerque falando é o chá de amora? Não é o chá de amora.
Chá de amora também é bom, principalmente para mulheres ali na menopausa. Ele pode ajudar a reduzir os sinais e sintomas dessa fase da vida, né? Aqueles fogachos, aquelas mudanças de humor. Janete falando, chá de folha de louro não é o chá de folha de louro, né? Chá de folha de louro também é bom, mas não é dele que eu tô falando. Chá de gengibre, chá de canela, chá de hibisco e limão, chá de alecrim, nenhum desses, pessoal. Chá de boldo, nenhum desses. Chá de casca de abacaxi, chá de goiaba, também não. Pessoal, quem acertou aqui foi a Roseni Siqueira, o Altino Poeiras e a Marli Vitor da Silva. Esse chá aqui é o chá verde, pessoal. Qual foi a dica que eu dei? É um chá milenar, utilizado pelos reis chineses e que nos últimos tempos ganhou muita notoriedade por conta dos efeitos positivos que ele tem na nossa saúde. E é isso aí, pessoal. É o chá verde, ok? O chá verde, o chá da Camellia sinensis é capaz de proporcionar todos esses benefícios para você. Agora, essa estrela da vez aqui tem uma combinação única de nutrientes que fazem com que ele seja um excelente chá para a saúde cardiovascular, para o controle glicêmico, para a redução do colesterol. Tem estudo mostrando que ele pode ajudar a prevenir a demência. Pois é, demência. E como que a gente vai incluir esse chá aqui no nosso dia a dia para obter o máximo de benefícios? Primeiro ponto, não vamos tomar à noite, porque ele tem cafeína. Ele também tem L-teanina, que é uma substância que acalma, mas ele tem cafeína. Então ele meio que morde e assopra. Então vamos evitar tomar à noite, tá? Até mesmo porque se a gente ficar tomando muito à noite, pode fazer com que tenha vontade de fazer xixi, de urinar durante a madrugada, e isso é ruim, isso vai atrapalhar o sono. Então a gente vai tomar pelo dia, até às 18 horas, até às 6 da tarde. Qual é a quantidade que nós vamos tomar? 2 a 3 xícaras de chá verde por dia, ok? Você pode consumir ele quente, você pode consumir ele gelado, com um pouco de limão, com um pouco de gengibre, com um pouco de laranja, com um pouco de canela, tá bom? Agora, não vamos fazer o chá na segunda-feira e ficar tomando até o domingo. Tem que ser fresco. Melhor horário é entre as refeições para promover a saciedade e controlar os níveis de açúcar e colesterol. Porque se você tem esses 3 problemas, a probabilidade de você estar se alimentando mal, de você estar comendo mais do que deveria, é muito alta, tá bom? Porque esses 3 problemas estão diretamente relacionados à sua alimentação. E o chá verde ele tem outros benefícios. Vamos lá. Ele vai ajudar no emagrecimento. Ele é rico em catequinas. Ou seja, vai promover a queima de gordura e vai reduzir a compulsão alimentar. Também, as fibras presentes nele, se ele for uma variedade com fibras, vão auxiliar no bom funcionamento do intestino e na absorção de gorduras. E ele vai reduzir o risco de câncer. Vários estudos mostram que o consumo regular de chá verde ajuda a prevenir alguns tipos de câncer, como o câncer de próstata e o câncer de mama. Incluir o chá verde na sua dieta vai ajudar a controlar a sua saúde de forma simples e natural. E com esse chá, você vai notar uma melhora significativa na sua qualidade de vida e prevenir complicações futuras. Lembre-se, um pequeno hábito diário pode fazer toda a diferença. Agora, um aviso importante. É o seguinte, pessoal, nenhum chá vai fazer com que você resolva todos esses problemas, porque a origem desses problemas não é a falta desse chá, não é a deficiência de chá verde, não. Calma aí que eu vou ligar o ar que eu tô com calor aqui, rapidinho. Como eu ia dizendo, pessoal, o problema, a origem do problema não é a ausência dos chás. A origem do problema é o seu estilo de vida, a sua alimentação, o seu nível de atividade física, o seu sono, a qualidade do seu sono, a sua capacidade de gerenciar o estresse. Então, essas são
as causas da sua pressão alta, do seu diabetes, do seu colesterol alto, ok? São esses fatores que levam a essas doenças. Então você precisa controlar essas doenças. Você precisa controlar esses fatores para aí sim controlar essas doenças, tá bom? Então eu vou te ensinar como controlar esses fatores no meu livro, O Código da Longevidade, que você pode acessar clicando no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Ok, pessoal? Vou também colocar aqui para vocês o link no nosso link fixado aqui no chat, porque nesse livro eu vou te ensinar como controlar essas doenças de forma natural, sem médicos, sem exames, sem medicamentos e sem efeitos colaterais, ok? Clicando nesse link, você vai ter acesso a um super desconto para adquirir o livro por menos da metade do preço. O livro que custa R$80, você vai conseguir adquirir por R$ 39,90, ok? E além disso, você também vai ter a garantia incondicional de satisfação, onde, caso você leia o livro e não goste, você pode solicitar o seu reembolso integral do valor investido, ok? Então, estou aqui assumindo esse risco por você, assumindo o risco de ter que te devolver o dinheiro, de colocar minha equipe para trabalhar e também de pagar uma multa para a plataforma que quem vai pagar sou eu, caso você solicite esse reembolso. Eu só assumo esse risco porque eu sei que quando você lê o livro, você vai colocar em prática, você vai começar a ver os resultados, a ver as mudanças positivas que esses hábitos vão gerar na sua vida, e aí você vai me agradecer, vai ficar muito feliz comigo, vai ficar muito grato, muito grata, mas principalmente vai se agradecer porque vai estar fazendo um investimento pequeno de R$ 39,90, mas que vai ter um retorno enorme na sua vida, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais precioso e valioso, que é a sua saúde. Então, pessoal, faz o seguinte, clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link aqui fixado em nosso chat para poder adquirir o seu exemplar do Código da Longevidade, pessoal, ok? 101 hábitos para passar dos 101 anos, já estamos na segunda edição ampliada, revisada, atualizada, ok? Quem leu a primeira tem que ler a segunda, porque muita coisa mudou, beleza? Olha, dá uma nota aqui para esse vídeo, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Já vai clicando aí no primeiro link da descrição, vai clicando no link fixado nos comentários ou no link do chat para adquirir o seu Código da Longevidade. E eu vou te ensinar agora como faz para se inscrever no canal. Vou te mostrar agora. Só um instante, vamos ver aqui. Ao vivo, quem está com a gente? Já estou aqui carregando aqui para ensinar para vocês, hein? Vamos lá, estou aqui no chat. Vocês estão vendo, né? O chat. Doutor João, cadê o botão de se inscrever? Não tá aí. Então tem que apertar o X aqui, ó. Apertou o X, apareceu o botão de se inscrever. Aí você aperta. Tá inscrito já. Agora, para ativar as notificações, vai clicar aqui e vai pressionar em todas, ó, para você ser avisado de quando estivermos online. Para dar o like, muito simples. Tá vendo o dedinho aqui para cima, olha? Pronto. Já foi. Simples. E para compartilhar a mesma coisa. Vai apertar aqui, compartilhar. Aqui, ó. Compartilhar o WhatsApp. E aí você vai escolher para quem você vai enviar. Calma aí, que é o meu. Vou enviar para mim mesmo aqui, ó. Vou enviar para mim mesmo. Opa, errei. Avançar, enviar. Pronto. Já está aqui na conversa. Muito simples. Dá o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. E faça isso, porque aí você vai me ajudar a propagar essa mensagem positiva. Essa mensagem que vai levar saúde para muitas pessoas. Ok, pessoal? Então eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. Vamos colocar uma meta aí de 5.000 likes. Estamos com 165 likes no momento, mas eu conto com você para a gente bater essa meta de 5.000 likes, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui hoje no nosso chat. Abraço para Vasti Araújo, Lourdes Albuquerque, Marli Vitor da Silva, e Albert Duque, Thales Laure, Gilda Maria, José Carlos Singulani. Abraço para Lani Rodrigues, Gleison Furtado,
Ivoneide Rodrigues, Maria Ferreira, Frankmar Moraes, Elza Bezerra. Bom dia. O que é bom para gordura no fígado, doutor João? Chá verde vai ajudar a limpar a gordura no fígado também, ok? Mas o que é mais importante? Qual é o melhor remédio para gordura no fígado, pessoal? Qual é o melhor remédio para gordura no fígado? Vamos ver o que você sabe. Qual você acha que é o melhor remédio para gordura no fígado? Escreve para mim aí no chat. Escreve para mim nos comentários. E daqui a pouquinho eu vou revelar para você qual é o melhor remédio para gordura no fígado. Abraço para Elza Ferreira, Janete Maria de Jesus, Magna Moraes, Leila Nasser Miziara, Lourdes Albuquerque de Pernambuco, Sueli Otto de Alsace, France. Abraço também para Odete Passos, José de Freitas de Maranguape, Marlene Nogueira, Maria da Conceição Dantas, Josiel Souza do Maranhão, Altino Poeiras, Bel Almeida de Ribeirão Preto, Fred de Contagem, Alexa Ramon, Candeias, a Márcia de Nova Iguaçu, abraço para Luísa Pereira, Marcos Vilela, Roseni Siqueira, Janete Maria de Jesus, Carla Ferreira, Sônia Constantino, Natália Martins, Jurema Ferrarese, quem mais? Margarete Fátima Cuti, Maria Esméria, Neuci Caldeira, Melquisedeque Oliveira Bispo, Rubens Pereira. Abraço para Carla Ferreira, Hélio Rio Grande, que é gaúcho. Abraço para o César Corsino de Salvador, Joana Nunes, Ilza Rodrigues da Silva, Antônio e Jacira Cândido de João Pessoa na Paraíba. Abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Kirzi Marie. Quem mais? Marli Vitor da Silva, falando que o livro Código da Longevidade é excelente orientação para a educação alimentar. Obrigado, Marli. Se você ainda não leu, tá perdendo tempo, hein? Tá perdendo tempo. Tá perdendo a oportunidade de tomar menos remédios, de ter uma vida melhor, de ter mais qualidade de vida, de ter mais saúde, de se prevenir de doenças. Depois não falam que eu não avisei. Abraço para Patrícia Hilston. Quem mais? Iracilda Linhares Colares de Manaus, Augusto Nunes, Márcia Silva, Poá, Rio Grande do Sul. Peço gentileza, insista para que, ao menor sinal de dor de cabeça e dor na nuca, a pessoa fazer controle de pressão. Meu marido teve um AVC hemorrágico quando dava, de vez em quando tomava Neosaldina. Realmente, pessoal, dor de cabeça é um sintoma que merece atenção, tá? Porque é um dos sintomas que a gente observa num derrame, num AVC, ok? Então, dor de cabeça, uma fraqueza em algum lado do corpo, né? A gente pede para a pessoa cantar, ela não consegue falar muito bem as palavras, ela fica com a fala meio embolada, ela fica com a boca meio torta quando a gente pede para sorrir, tá bom? Então vamos tomar cuidado aí que o AVC é algo muito grave. Abraço para Elizabeth Garcia, Confiança em Deus, Túlio. Abraço também, ó, o pessoal tá falando aqui, ó, que o melhor remédio para gordura no fígado é alimentação e exercício físico. A alimentação balanceada é remédio para o fígado. É isso mesmo aí, pessoal. Remédio para o fígado, estilo de vida saudável. Ah, doutor, tenho gordura no fígado, posso tomar cerveja? Pode, mas a gordura no fígado vai continuar piorando. Ah, doutor João, eu tenho gordura no fígado, eu posso comer açúcar? Posso botar açúcar no meu café? Pode, mas aí você vai continuar acumulando mais gordura no fígado. Você está entendendo? Então, a gordura no fígado, ela está diretamente relacionada ao seu estilo de vida, aos seus hábitos, da mesma forma que a pressão alta, da mesma forma que o diabetes, que o colesterol alto, e é por isso que a pessoa que tem gordura no fígado costuma ter tudo isso junto. Costuma ser hipertensa, costuma ser diabética, a gordura no fígado tem uma relação muito próxima com a resistência à insulina e costuma ter colesterol alto também, ok? Abraço para Luzia Paulo, Joselito Belarmino de Pernambuco, José Gualtieri de Guarulhos, Gilda Maria Ferreira, Deodete Araújo da Silva, Genilde Alcântara, Lourival Martins dos Santos e Maria Trevisan de Guarulhos. Pessoal, essa live já terminou, mas continue comigo, porque eu separei outras duas para você continuar aprendendo sobre a sua saúde, sobre como ter mais saúde, sobre como tratar os seus problemas de forma natural. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre chás perfeitos para combater a glicemia. E nesse vídeo aqui, eu falo sobre ótimos chás para reduzir o colesterol do seu sangue. Não é um tchau,
É um até logo. Daqui a pouquinho, depois dos anúncios, eu te vejo aqui e aqui. Então, já já estamos juntos de novo.